need you to play with the intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm getting got to know. Bem-vindos ao podcast FA Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está o Vitor dos Santos. E aí, Vitor, tudo bom? Tudo bem sim, Gabriel. Hoje é um podcast de terça-feira / quarta-feira, gravando aí de terça-feira para quarta-feira, falando das notícias. E eu ia falar quase que no automático que a nossa prévia dos jogos só viria na sexta-feira, mas sexta-feira não vai ter prévia dos jogos porque o Super Bowl só no outro domingo e também a gente não vai fazer, não tem como fazer prévia do Pro Bowl, né, Vitor? Não, realmente Pro Bowl a gente não pode levar tão a sério assim, até porque os jogadores não levam tanto a sério. Mas a vontade é essa, né? De a gente já começar a falar sobre o Super Bowl, mas vamos aguardar mais uma semana aí. Não dá pra... A gente vai falar um pouquinho de Super Bowl em todos os programas, mas a nossa análise aí dos X's and O's aí, da análise tática, quem ganha, quem perde, vai vir na sexta-feira que vem. Mas essa sexta-feira também é muito... Aliás, a gente tá falando mais dos outros programas do que desse especificamente, mas eu queria falar que sexta-feira que vem, nosso podcast de número 200, né? Uma data muito importante pro FA Hoje, né? Pra página, pro site, principalmente pro podcast, 200 podcasts. Eu, sinceramente, acho que... Eu não sei se tem outra página aí fazendo 3 podcasts por semana, e acho que não com o nosso conteúdo e com o nosso nível de análise. Realmente é um momento muito legal aí pra página. A gente começou lá... o podcast, a página começou em maio de 2015, mas o podcast começou, se não me engano, em julho de 2015, e a gente foi fazendo aí 2 edições por semana durante a off-season, 3 por semana durante a temporada mesmo. Então é um momento bem especial, né, Vitor? A gente que tá... Você que tá com a gente aí na equipe também há bastante tempo, não desde o começo, mas entrou ao longo também, mas você sabe tanto sobre o FA Hoje quanto eu, porque tá com parte também da ideia de criar o FA Hoje. A gente discutiu muito, não o FA Hoje como acabou se tornando, mas a ideia inicial, você junto comigo aí, a gente teve queria fazer um programa de futebol americano, que acabou virando página e site, mas é um momento bem importante, né, Vitor? Um momento aí que a gente que trabalhou tanto aí ao longo desse mais de um ano aí, quase um ano e meio já, é um momento especial. Um motivo de orgulho aí pra toda a equipe, realmente, chegar nessa marca aí. Realmente, 200 podcasts é bastante coisa. Bastante programa aí, como você falou, o volume que a gente tem acho que é bem interessante a gente fazer tanta coisa assim aqui no Brasil. Acho que nem tanta gente faz assim, mas então realmente acho que é um motivo para toda a equipe estar bem feliz com essa marca. Não tem outra página aí fazendo cobertura de NFL que nem a gente faz no FA Hoje, e é um momento aí muito legal aí para a equipe. A gente vai fazer um retrospecto aí, vai falar um pouco. O meu objetivo é ter todo mundo da equipe no podcast de sexta-feira. Não sei se vai ser possível, mas com certeza a gente vai fazer um retrospecto aí. E vamos também falar de NFL, né? Porque aqui, se a gente continuar falando só do FA Hoje, a gente vai quebrar a mão aqui de tanto dar tapinhas aqui nas nossas costas, falando como a gente é bom. A gente aqui, o nosso foco é o trabalho, as informações, deixar você bem informado. E hoje a gente vai falar de notícias, né? Tem muita notícia para falar, não só sobre o Super Bowl. E também como domingo definiu o Super Bowl, né? Definiu os 2 times que vão decidir a temporada, e também já são 10 times eliminados dos playoffs, né? São 12 times que se classificam todo ano, e eu e o Vitor a gente vai olhar para esses 10 times aí que ficaram no meio do caminho, e a gente vai ver quais que tem mais chance de ir aos playoffs novamente em 2017, até ter um desempenho melhor, e qual tem mais chance de ter uma queda de rendimento, né? E não repetir aí, de repente, nem chegar aos playoffs novamente. E eu e o Vitor, a gente já passou aqui os times que a gente escolheu e já teve aí alguma discordância, né? Até adiantar que tem um time que eu coloquei que tem chance de ir mais longe, e o Vitor colocou que é um time que tem mais chance de não voltar aos playoffs. Então realmente vai ser uma discussão bem interessante. Mas antes da gente entrar nessas discussões, vamos começar pelas notícias. Então vamos para o giro de notícias. E o Belichick elogia a velocidade do Atlanta Falcons. Alex Mack não deve treinar nesta semana após torção no tornozelo. Big Ben admite possibilidade de se aposentar e Antonio Brown recebe críticas. Todd Gurley classifica a última temporada como um pesadelo. Jamie Collins renova com os Browns e ultrapassa o salário de Luke Kicker. Vamos começar pelos times que estão no Super Bowl, e vamos começar por essa notícia aí do Bill Belichick.
Começou a preparação para o Super Bowl. As duas comissões técnicas já estão se destrinchando e nesta segunda-feira Bill Belichick revelou a primeira impressão que teve: a velocidade dos Falcons. O head coach dos Patriots destacou como o Falcons é rápido nos dois lados da bola. Realmente é um time muito veloz mesmo, e acho que é até mais veloz na defesa do que no ataque, né? Você tem nomes aí como o Keanu Neal, e você tem um corpo de linebackers muito jovens, tem o Vic Beasley também, que é um jogador muito explosivo, então realmente é um time muito veloz, mas também só velocidade não se traduz em sucesso na NFL. E uma coisa muito interessante que eu vi o Greg Rosenthal da NFL Network falando, que às vezes a velocidade joga um pouco contra esse time do Atlanta Falcons na defesa, né? Que é um time que às vezes é tão rápido que meio que falta um pouco de instinto, né? E às vezes corre mais do que deveria e acaba sendo surpreendido. Acho que se o Bill Belichick está destacando isso, eu acho que uma coisa que a gente deve ver, Vitor, é muito não reverse, assim, mas muito play action, muito jogador mudando de lado e acho que a gente vai ver o New England Patriots trazendo coisas do tipo, né? Tentando confundir, tentando fazer essa velocidade da defesa do Atlanta Falcons atrapalhar o time, né? Talvez um outro flip-flicker, né? Como que teve no jogo contra os Steelers, que realmente a jogada realmente tenta enganar a secundária, os linebackers e a secundária dos seus oponentes, tentarem fazer eles reagirem a uma corrida e depois tentar surpreender o passe. Mas realmente essa defesa do Falcons é muito rápida, e claro que assim, a ligação fácil que está tendo, principalmente agora que o Falcons está sob todos os holofotes agora no Super Bowl, é a ligação entre essa defesa do Falcons com aquela defesa do Seahawks, do Dan Quinn. Aquela lá no início, talvez não tão no início da Legion of Boom, que digamos que o fundador foi o Gus Bradley, mas o Dan Quinn deu a continuidade daquele trabalho, que era uma defesa que no início era muito rápida também, mas também errática, que é um pouco isso que você falou, né? O Falcons tem uma defesa muito jovem, acho que isso é um fator que durante a temporada a gente criticou a defesa por ser por não ser tão boa, mas olhando para o outro lado, para a gente ver a idade dessa defesa, eles estão indo muito bem pela falta de experiência que eles têm. E realmente a velocidade é o ponto forte deles. O Deion Jones é um cara que tem uma corrente lá nos Estados Unidos de alguns jornalistas cogitando que ele pode ser o Defensive Rookie of the Year. Eu acho um pouco difícil, mas a temporada que ele teve realmente foi muito boa. É um cara super importante nessa defesa aí, porque ele meio que permite essa defesa ser super versátil, né? Poder fazer várias coisas ali no campo. Realmente o esquema tático se assemelha aí à defesa do Seattle Seahawks, mas o nível de talento é um verdadeiro abismo, né? Por mais que, como o Vitor falou, Deion Jones, você tem o Vic Beasley, você tem Keanu Neal, então tem algumas peças de talento começando a surgir, mas é pouco ainda. E lembrar também que essa defesa não teve o Desmond Trufant, né, que era o melhor defensor dessa equipe, e o cornerback, né, que acabou se lesionando. Então, realmente uma defesa muito jovem. E essa coisa da velocidade, né, a gente sabe que o New England Patriots tem um ataque muito sofisticado, tem no Julian Edelman um jogador versátil aí que pode... Não só a gente pensa no Julian Edelman e questões de trick play, você pensa ele passando a bola, mas ele é um cara também que acho que o pessoal não destaca tanto aí o atleticismo do Julian Edelman, né? E a gente viu novamente aí ele quebrando muitos tackles aí, sendo muito importante após a recepção contra o Pittsburgh Steelers. Então é um cara que pode aparecer de repente no reverse. Ele certamente tem a capacidade de correr com a bola também, né? Ele é um cara que já retornou por muito tempo punts, então o Julian Edelman pode ser um jogador aí que teve uma grande atuação contra os Steelers, né, Vitor? Ele é um fator, ele foi o fator no último Super Bowl do Patriots contra o Seahawks, jogou Superman. E realmente é um cara que é uma peça de xadrez ali nesse ataque do Patriots. E, assim, na verdade todo mundo né? A gente viu que o Chris Hogan também teve uma grande atuação. E a gente nunca sabe exatamente como que esse ataque vai aparecer na próxima partida, porque é um ataque meio que imprevisível, né? A gente já viu o LeGarrette Blount sendo uma peça super importante em vários jogos do Patriots. Contra o Steelers ele não foi tão utilizado. A gente já viu o Edelman fazer jogos quietos, mas também aparecer em momentos importantes. Então, realmente, esse ataque do Patriots também... talvez a gente se esquece um pouco do fator do Brady e, enfim, de toda essa grandeza do Patriots, mas eles também têm jogadores ali que podem fazer a diferença. E o Edelman é um deles também.
E antes da gente avançar para a próxima notícia, né, que também tem a ver com o Super Bowl, uma coisa que eu queria destacar também é a familiaridade entre esses dois times, o New England Patriots e o Atlanta Falcons. Dois caras que mandam no futebol americano lá no Atlanta Falcons, né, é o Thomas Dimitroff, né, o GM, e o Scott Pioli, né, que é o assistente dele. E os dois trabalharam com o Bill Belichick em Cleveland e em New England, né. O Dimitroff, na verdade, não trabalhou com o Bill Belichick em Cleveland, mas o pai dele trabalhou com o Tom Dimitroff, foi scout do Cleveland Browns durante a passagem do Bill Belichick pelos Browns, e é um cara que o Bill Belichick respeitava muito, um cara muito respeitado dentro da NFL, que infelizmente já faleceu. E o Thomas Dimitroff, apesar de ser uma pessoa completamente diferente do pai, é um cara muito talentoso também, né? Ele trabalhou em New England como olheiro e como diretor de departamento de olheiros, né? Departamento de olheiros do college football. E o Scott Pioli é um cara que não tem esse histórico, né, de ter um pai importante no futebol americano, mas o Scott Pioli era um cara desses obstinados, né, que queria muito trabalhar com o futebol americano, e ele conheceu o Bill Belichick em Cleveland também. E ele é um cara que viajava centenas de quilômetros quase que diariamente para assistir aos treinos do Browns, né, e aprender um pouco. E o Bill Belichick meio que gostou dele, deu uma oportunidade como assistente lá em Cleveland, depois levou ele para New England, e ele chegou a ser o vice-presidente de player personnel, né? Um cara que administra o elenco, mais ou menos, que o New England Patriots não tem um general manager de fato, né? Porque o Bill Belichick é o cara que manda no elenco, né? É o cara que define questões sobre draft, contrato. Sim, ele não bota a mão nos números, não faz cálculos, mas define quem vai renovar contrato, quem não vai. Então é uma relação aí muito boa entre esses dois discípulos aí do Tom Brady, do Bill Belichick, apesar de não serem treinadores. E também o Bill Belichick também tem uma relação com uma das principais estrelas, talvez a principal estrela do Atlanta Falcons hoje, né, Vitor? Como já foi publicado até num livro, né, no War Room, que eu indico aí muita gente que gosta de futebol americano a procurar para dar uma lida, porque é demais, assim, os detalhes aí, tudo que acontece por trás da cortina tá nesse livro aí. E é um livro que fala de toda a história do Bill Belichick, né? Eu já li também, e eu que indiquei pro Vitor até, e realmente é um livro aí que você passa a entender muito mais quem é o Bill Belichick, né? É um excelente livro. E nele conta uma passagem do Tom Dimitroff, ele já é o GM dos Falcons. E no draft que tem o Julio Jones, tá nesse draft, se não me engano, 2012, né, Gabriel? 2011. Dimitroff tá apaixonado pelo Julio Jones, ele quer subir, quer escolher o Julio Jones, mas o Falcons tem uma escolha baixa lá no final do primeiro round. 26ª. Ele tem que subir, e ele liga antes do draft pro Bill Belichick pra saber a opinião dele, como realmente procurar um toque, né? O Belichick, a sugestão que ele teve é que pra ele não trocar pelo Julio Jones, que não vale a pena trocar tantas escolhas pra um wide receiver. E hoje, ironicamente, a gente tá vendo os dois aí, né? O Patriots e o Falcons no Super Bowl, e o Julio Jones sendo um cara super relevante pra esse confronto, né? Com toda certeza o Julio Jones sabe dessa história e deve ter uma motivação extra aí pra mostrar pro Bill Belichick que ele valia sim a troca. Na ocasião, o Atlanta Falcons subiu da 26ª escolha da primeira rodada pra 6ª, né? Fez uma troca aí com o Cleveland Browns, que mandou várias escolhas, e não tem nenhuma grande escolha dessas que eles mandaram pro Cleveland Browns, nenhum virou um grande jogador, e o Julio Jones é um dos melhores wide receivers da NFL. Então realmente a troca deu certo. E o Thomas Dimitroff, que passou por momentos difíceis em Atlanta, mas agora, acho que com a chegada do Scott Pioli também, ele acabou melhorando novamente esse time. Ele que teve um começo muito bom, caiu de produção e agora está muito bem novamente. O Scott Pioli, que não foi bem como general manager, né? Ele foi contratado pelo Kansas City Chiefs em 2009, mas foi demitido em 2012. E os dois estão trabalhando muito bem, então tem essa relação aí com o Bill Belichick. Tenho certeza que o Bill Belichick deve ter muito orgulho aí desses dois, porque são dois caras que o Belichick mostra muito carinho. Vamos passar para a próxima notícia, Vitor? Mais notícias para o Atlanta Falcons. Alex Mack não deve treinar nesta semana após sofrer uma lesão no tornozelo na final da NFC. O center chegou em Atlanta nesta temporada e rapidamente se tornou uma peça-chave na solidificação da linha ofensiva da equipe desta temporada, grupo que foi um dos melhores da NFL em 2016. Realmente, acho que a função do center, claro, é muito importante
tecnicamente, né? Você ter ali um bom bloqueio no interior da linha ofensiva e ter um bom bloqueio, ter um bom snap também. Mas o center também é o cérebro da linha ofensiva, né? Na maioria dos times, o center é o que dá os códigos ali para os seus jogadores, seus companheiros na hora do bloqueio, né? São poucos os times que o quarterback também define esquemas de bloqueio na linha de scrimmage, né? Isso é mais função do center. E o Alex Mack passou muitos anos em Cleveland, né? Ele que, junto com o Joe Thomas, fez uma ótima linha ofensiva no Cleveland Browns. Ele é um grande center, por muito tempo um dos melhores, se não o melhor center da NFL. E ele torceu o tornozelo, né? Como o Vitor falou, na final da NFC. Acabou deixando só um snap em campo de jogar, né? Voltou logo depois, mas acho que foi um pouco na adrenalina, né? Quando esfriou o corpo, com certeza deve estar doendo bastante. E ao que tudo indica, ele não vai treinar nessa semana, né? Então a gente tem que acompanhar. Tem sempre todo o Super Bowl, né, Vitor? Tem sempre a lesão de um jogador que a gente acompanha aí ao longo das 2 semanas antes do Super Bowl, né? Eu lembro, por exemplo, o Super Bowl 44 era o Dwight Freeney, do Super Bowl 46, se eu não me engano, do Patriots e Giants, o segundo era o Rob Gronkowski. Parece que sempre tem um jogador aí, jogador importante, que a gente acompanha como ele tá fisicamente aí ao longo da semana, e a grande história aí ao longo das 2 semanas antes do Super Bowl, o Ken Chancellor, né, no Super Bowl contra o Patriots. Enfim, mas essa lesão do Max não parece... Claro, se for confirmada que foi apenas uma torção que não tem afetado nada demais, nenhum ligamento ou coisa parecida. A esperança é que, assim, a boa notícia é que esse ano tem mais uma semana para se recuperar. Então, assim, eu acredito que não vai perder o jogo, e acho que seria... Não sei, seria um desfalque tanto, né? Porque a gente viu como que a contratação do Mac pelo Falcons não teve tanto alarde assim, mas a importância, o impacto que ele teve nesse ataque foi realmente bem impressionante. Então é um cara que vai fazer muita falta, mas acredito que não vai perder essa partida não. É verdade, foi uma contratação muito importante, porque o Atlanta Falcons sempre teve a fama de ser aquele time meio mole ali nas 2 linhas de scrimmage, né, dos 2 lados. E com a contratação do Alex Mack, o time cresceu muito na linha ofensiva, né? O próprio Jake Matthews também é um cara que cresceu com a chegada do Alex Mack. A linha ofensiva se solidificou, ele meio que foi a peça que faltava, e seria uma grande ausência, um desfalque bem sentido aí pelo Atlanta Falcons caso ele não jogasse. E fato interessante, o Alex Mack já esteve no Brasil, ele veio no American Football Without Barriers, né, em 2014, se eu não me engano, e aquele training camp que teve com alguns jogadores, até o Marshawn Lynch veio também e fez aí uma clínica aí com alguns jogadores. Eu tive a oportunidade de entrevistar e conversar com ele, realmente um cara bem legal e gigantesco também, não tão alto assim, um pouco mais alto só que eu, mas também um cara muito, muito forte. Assim, ver um jogador de linha ofensiva de perto assim, da NFL, é o único jeito de você ter aí a noção de como eles são grandes, né? Eu também nesse mesmo evento eu tive a oportunidade de entrevistar o Russell Okung, né, left tackle agora do Denver Broncos, ex-Seattle Seahawks, ele que, por ser left tackle bem maior que o center, né? O center é o menor jogador ali da linha ofensiva. O Russell Okung é um ser humano gigantesco, e o Alex Mack também, mas são 2 caras que... Gente boa também. O Alex Mack, que passou por tantos anos ruins lá em Cleveland, merece um pouco de sucesso. Vitor, vamos passar para a próxima notícia? As 48 horas após a derrota para o Patriots têm sido muito conturbadas em Pittsburgh. Primeiro surgiu a notícia da insatisfação dos Steelers com Antonio Brown. Segundo a NFL Network, a franquia está preocupada com o fato do wide receiver estar mais focado nas suas próprias estatísticas do que no sucesso do time. Depois foi a vez de Big Ben, que revelou em entrevista à rádio The Fan que está considerando a aposentadoria. O quarterback afirmou que está analisando o futuro e não descartou pendurar as chuteiras. Vamos começar pela essa história do Antonio Brown, né, que eu quero a opinião do Vitor, porque perguntaram sobre isso na live da FA hoje, né, que é toda terça-feira às 21 horas, e a minha resposta foi que isso está se tornando uma história porque o Pittsburgh Steelers perdeu para o New England Patriots. Claro que o Antonio Brown, o clima talvez não seja o melhor para o Antonio Brown no vestiário, depois daquela história lá ele ter transmitido ali aquela conversa ali dos jogadores, da comissão técnica no Facebook, né, e pegou muito mal. Ele é contra as regras da NFL de redes sociais e é contra as regras dos Steelers também, e pegou pior ainda depois que foi descoberto
que o Antônio Brown é patrocinado pelo Facebook, tem um contrato aí de 6 dígitos com o Facebook, né? Ou seja, mais de $100 mil, então não tá um clima muito legal para o Antônio Brown atualmente, mas assim, claro que wide receiver, isso é algo comum da posição de wide receiver, né? A posição de wide receiver ao longo da história da NFL é considerada a posição das estrelinhas, né? Sempre foi assim, caras como Randy Moss, como Michael Irvin, e vários jogadores aí, muitos. O Antônio Brown apenas é mais um deles. E eu não acho que seja, assim, não acho que o Pittsburgh Steelers vá se desfazer do Antônio Brown. Claro que é uma preocupação, né? Você quer ter o seu melhor jogador, aí, um dos seus melhores jogadores, mais focado no sucesso do time. Mas eu acho que a gente não estaria falando sobre isso se fosse os Steelers no Super Bowl e também as 100 recepções por ano, 1.700 jardas por ano e não sei quantos touchdowns por ano do Antônio Brown nas últimas 3-4 temporadas. Certamente não atrapalharam o Pittsburgh Steelers, né, Vitor? Não, o Brown é um cara que gosta da atenção, né? Ele já participou lá de programas de dança lá nos Estados Unidos, mas eu acredito que isso aí realmente é mais do momento. Teve todo o incidente depois da vitória contra o Chiefs, sobre esse lance aí de fazer uma transmissão ao vivo pelo Facebook lá dentro do vestiário. Realmente isso não pega bem, mas eu tô com você, acho que a gente não ia estar escutando isso se os Steelers vencessem. Então, quando as coisas estão ruins, a gente acaba escutando esses tipos de rumor, assim, né? Então, eu acho assim, o Steelers acho que tá na obrigação dele de estar preocupado com tudo que acontece fora de campo, dessa questão, qualquer coisa que pode afetar a produção dele dentro de campo, acho que eles têm que estar de olho mesmo, mas eu não acredito que isso tenha tanta verdade nisso, não. Até porque o Brown é um cara que batalhou bastante para chegar até onde está hoje. Muita gente já elogiou a work ethic dele, de ser um cara que não foi draftado escolha muito alta, teve que subir ali a escala dentro do time, então não sei, eu não vejo tanta verdade não. Acho que daqui a alguns meses isso vai esfriar e a gente vai esquecer que isso aconteceu. Eu não acho que seja mentira, nesse ponto eu discordo, mas eu acho que é algo que só tá surgindo porque já tá todo mundo um pouco chateado com o Antônio Brown e depois ficou chateado com a derrota. Então alguém fala com o repórter, no caso foi a repórter lá da NFL Network, que é um nome super complicado, eu não tô com o nome dele aqui na minha frente, vou até tentar pegar aqui pra tentar falar, né, porque uma matéria que rendeu bastante aí na imprensa americana, vale a pena aí dar os créditos aí pra repórter. Deixa eu ver aqui, achei aqui a matéria e com certeza eu vou errar o nome dela, mas é uma boa repórter da NFL Network, é a Adit Kinkhabala, então ela que deu a notícia. Então acho que isso acabou surgindo por causa desse momento aí, todo mundo meio irritado. Agora sobre o Big Ben, né, a gente tem que noticiar, claro, que um dos melhores quarterbacks da história da NFL falando que pretende se aposentar é a notícia, mas eu diria que eu tenho 99% de certeza que o Big Ben não vai se aposentar. Você concorda com essa minha certeza, Vitor? Eu também ficaria meio surpreso se ele não voltasse na temporada que vem. Mas é uma indicação que nessa temporada a gente já viu, talvez até na última também, a gente está vendo o Big Ben já falando algumas vezes sobre o lado da sua própria saúde, né? Que ele quer se aposentar nos seus próprios termos, não quer ser forçado a se aposentar. E eu acho que um pouco dessa nossa confiança que ele não vai largar o jogo vai por causa dessa mística que envolve ele, que o cara é de aço, que aguenta todas as porradas, mas o que a gente está vendo recentemente é um cara que está olhando pro futuro, né? Se preocupando com a sua saúde. Então, enfim, eu acho que para 2017 e 2018, eu acho que ele não acho que ele vai deixar o jogo, acho que ele vai jogar a próxima temporada, mas eu acho que é uma preocupação real que ele está tendo agora nessa fase da carreira dele. O Big Ben é um cara meio chegado num drama, né? Ele é um cara que tá doendo muito aqui a lesão, não sei se vai dar pra jogar, a semana inteira, e joga mesmo assim, normalmente. Mas eu não acho que ele esteja mentindo, eu acho que realmente é algo que passa pela cabeça dele, e a gente vê os jogadores hoje em dia mais preocupados do que nunca com questões físicas, né? Principalmente a questão de concussão.
mas também não acho que o Big Ben vai se aposentar. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente é que o Big Ben muito provavelmente não vai ser um cara como o Tom Brady, como o Peyton Manning foi, como é o Drew Brees atualmente, ou o próprio Brett Favre, caras que jogaram ali 38, 39, 40 anos, o caso do Brett Favre até passou isso, e o Tom Brady com toda certeza vai passar disso também, porque o Big Ben foi um quarterback que ao longo da carreira levou muitas pancadas, sofreu algumas lesões por causa desse estilo de jogo dele, de ser um cara muito difícil de ser sacado, ser um cara muito difícil de ser derrubado, de querer estender as jogadas, de querer sair do pocket. Então ele é um cara que recebeu muito mais castigo no seu corpo, e eu acho que ele não vai ter condições físicas de jogar com 39, 38 anos. Então pode ser sim a reta final da carreira dele. Não acho que ele vai se aposentar aí, assim como o Vitor, não acho que ele vai se aposentar para a próxima temporada. E ele tem 34 anos atualmente, mas eu acho que não vai ser um cara aí que a gente vai ver jogando perto de 40 anos, não. Até porque parece que ele tem 40 anos agora, né? Ele é um cara que, assim, ele não tem tanta velocidade. É claro que isso não é o jogo dele. O jogo dele não precisa da velocidade, mas assim, ele não tem, digamos, o biotipo de um jogador de futebol americano, né? Então, assim, com o passar do tempo a tendência é isso piorar. Então, vamos ver qual vai ser o futuro dele e realmente que ele abandone o jogo bem, né? Então, isso que importa, né? No final de contas. E também a gente tem que lembrar que caras como Peyton Manning, como Tom Brady e como Drew Brees está caminhando, não são a regra, né? Eles são as exceções, né? Não é normal você ver um jogador de futebol americano com 39 anos jogando em alto nível, né? Então se o Big Ben se aposentar com 36, não vai ser aquela coisa que ele se aposentou jovem, né? Não vai ser tipo o Patrick Willis, que se aposentou aí com 30 anos. Ele é uma idade que a grande maioria, 96, 97%, 98% dos jogadores da NFL não estão mais jogando com 36 anos, né? E o Big Ben tem 34, mas acho que a gente não vai ver ele, o cara aqui batendo na porta dos 40 anos aí jogando. Mas eu acho que ele tem totais condições de mostrar em 2017 que 2016 foi apenas um ano ruim. Vitor, vamos passar para a próxima notícia? Todd Gurley entrou na NFL e causou um impacto imediato como rookie, mas não conseguiu repetir o desempenho no segundo ano. Em entrevista nesta terça-feira, o running back admitiu que 2016 foi um pesadelo para ele. O quanto dá para colocar na conta dele e quanto é culpa da equipe como um todo? Eu acho que o Todd Gurley tem um pouquinho de culpa sim, mas acho que é pouca. O ataque dos Rams, eu acho que nem o Le'Veon Bell, nem Ezekiel Elliott, nem o Jim Brown teriam rendido aí nesse ataque. Era o pior ataque da NFL ali, brigando ali com o Houston Texans, né? Uma péssima linha ofensiva, não tinha qualquer ameaça de jogo aéreo e o Todd Gurley sofreu muito. Claro que o Todd Gurley deixou algumas jardas em campo em alguns momentos, né? Poderia ter rendido mais, mas era uma situação muito ruim para ele e claro que foi um pesadelo mesmo. E assim, a gente vai falar muito de fantasy e de melhores running backs da NFL para a próxima temporada. Acho que pouca gente vai colocar ele top 5 e acho que top 5 talvez pouca gente coloque, top 3 com certeza não, né? Que a gente tem 3 running backs destacados atualmente como os melhores da NFL, né? O Ezekiel Elliott, o David Johnson e o Le'Veon Bell. Mas o Todd Gurley tem todo o talento do mundo, é tão talentoso quanto o Ezekiel Elliott, esse pessoal. E se o ataque melhorar um pouquinho mais, e que a gente acha que vai melhorar, né? Com o Sean McVay, acho que o Todd Gurley vai voltar a ser um dos melhores running backs da NFL. Não dá pra botar ele 100%, com 0% da culpa, mas é bem pouco mesmo. Ele estava numa situação muito ruim lá em Los Angeles, né, Vitor? O ataque realmente era terrível. Acho que não só pelo lado que ele não teve ajuda do quarterback, de um ataque aéreo mais forte, mas também a linha ofensiva, que foi uma área que o Rams já investiu bastante ali em escolha de draft. Não está sendo muito boa, aliás, estou sendo muito gentil em falar isso. Foi muito mal essa linha ofensiva e é uma área que eles precisam reforçar aí no futuro. Então realmente ele tá longe de ser o culpado, ele tá longe de ser o problema do Rams. Vamos avançar para a próxima notícia? Temos um novo rico na NFL. Jamie Collins acertou a renovação com o Cleveland Browns por 4 anos no valor de $50 milhões. A sua média salarial agora ultrapassa a de Luke Kuechly, estrela do Carolina Panthers. O motivo que o fez sair do New England Patriots foi justamente as negociações contratuais, mas parece que os Browns não tiveram o mesmo problema. Eu achei uma boa renovação para o Cleveland Browns, principalmente porque não esperou chegar perto do mercado de free agents, né? Então vai poder focar aí as atenções
em renovar o contrato do Terrell Pryor, não vai precisar, na pior das hipóteses, vai usar a franchise tag no Terrell Pryor, então achei uma boa. E o Cleveland Browns tem muito espaço no salary cap e precisa de qualquer jogador de talento que consiga. Eu achei que foi uma boa troca na época. Ele pode não ter jogado tão bem, sim, não pode não ter jogado o melhor que a gente já viu do Jamie Collins em 2016, mas já era de se esperar, né? Um ano pegando uma defesa no meio do caminho, assim, é bem complicado você render. Ele até teve um número aí razoável de tackles e jogou fora de posição em alguns momentos, ali como pass rush. Ele que é um outside linebacker, mas do esquema 4-3, né? E vai voltar justamente a esse esquema, né? Que o novo coordenador defensivo do Cleveland Browns, que era aquele do Bounty Gate, que o Vitor com certeza vai lembrar o nome e eu não Greg lembro. Williams. O Greg Williams, e era o coordenador defensivo dos Rams. Ele tem o esquema, ele usa o esquema 4-3, né? Então acho que a gente vai ver o Jamie Collins crescendo muito, e ele é um cara que mostrou assim, potencial de Defensive Player of the Year no New England Patriots, e acho que tem tudo para ser o melhor jogador aí do Cleveland Browns. Bem, vamos avançar agora para a segunda etapa, né? Como a gente falou lá no começo do programa, tá na hora da gente olhar para esses 10 times que ficaram no meio do caminho aí nos playoffs, né? Giants, vou falar aqui de cabeça, pode ser que eu esqueça algum, o Vitor com certeza vai me lembrar. Mas na NFC foram Giants, Lions, Cowboys, Packers, faltou memória já. Seahawks, isso, o Falcons foi o vencedor. Acho que eu não esqueci nenhum, não. E na AFC foram Houston Texans, Pittsburgh Steelers, o Miami Dolphins, Miami Dolphins, Raiders, Kansas City Chiefs. Foram os times aí que ficaram no meio do caminho. Vamos começar pelos times que a gente acha que em 2017 podem ir mais longe do que foram, né? Podem chegar de repente, se for eliminado no Wild Card, pode chegar no Divisional Round, ou na final de conferência. Foi eliminado na final de conferência, pode chegar ao Super Bowl. E eu vou começar, pra mim, um time que a gente falou muito no podcast de hoje é o Pittsburgh Steelers. É um time que pode ir bem mais longe do que foi nessa temporada, porque acabou sendo eliminado. Claro que acho que com o Le'Veon Bell em campo o Patriots teria vencido de qualquer forma, mas teria sido um jogo mais equilibrado, né? Então você perdeu o Le'Veon Bell ali no jogo mais decisivo da temporada, e tem tudo para ter o retorno do Martavis Bryant, né? Porque o grande problema do Pittsburgh Steelers nessa reta final foi justamente não ter ninguém do lado oposto do Antonio Brown rendendo, né? O Eli Rogers não conseguiu ser esse cara, Sammy Coates não conseguiu ser esse cara, o Ladarius Green pouco jogou, Jesse James tem suas limitações, Darius Heyward-Bey também é um cara muito limitado, então não tem ninguém do outro lado ali do Antonio Brown que mereça o respeito das defesas, né? E o Martavis Bryant é esse cara, esse ataque dos Steelers é outro com o Martavis Bryant, né? Os números comprovam isso, e acho que se o Pittsburgh Steelers chegar nos playoffs com o Martavis Bryant ali jogando bem e saudável, Antonio Brown saudável, Le'Veon Bell saudável, Big Ben saudável, e com a evolução que a gente viu do lado defensivo do Pittsburgh Steelers, eu acho que pode ser talvez possa começar até a AFC sendo como favorito da AFC, porque a defesa melhorou muito. Não sei se o pessoal tem a noção de como essa defesa melhorou aí na reta final da temporada e nos playoffs, né, Vitor? Acho que o Steelers é a opção que desponta aí realmente de um time que pode realmente ser novamente um contender aí na próxima temporada. Também a gente tem que levar em consideração também o fato que se realmente entrarem na próxima temporada 100%, com o Le'Veon Bell já começando no campo desde o início da temporada, com o Martavis Bryant também jogando da mesma forma que ele jogou na última temporada, agora retrasada, né? Tá para ser retrasada. O Steelers pode chegar nos playoffs com a vontade de jogar em casa, né? Ser potencialmente o seed número 1, e isso muda um pouco as coisas. Então, realmente, o Steelers dentre todos esses times dos playoffs, é o time que começa a ter um ponto de partida mais alto, né? Porque pela qualidade do time. E é um time que no ano que o Big Ben não chegou tão bem, não foi tão bem assim, chegou na final de conferência, né? Então o Big Ben a gente sabe que tem espaço muito para render muito mais do que ele rendeu, e parte disso passa por ter o Martavis Bryant, e acho que o Pittsburgh Steelers é o único time aí que pode fazer frente aí ao... Quer dizer, o único não, mas é o principal time aí a fazer frente ao New England Patriots, e não ficaria surpreso se o Pittsburgh Steelers começar a próxima temporada, principalmente se o Martavis Bryant for liberado no começo para voltar a treinar, pode ser o time que comece até como favorito na Conferência Americana.
Vitor, qual o time que você separou? Acho que agora indo pela outra conferência, o Dallas Cowboys também. Acho que pelo mesmo motivo, pelo talento aí no ataque, pelos talentos na posição ali, das skill positions ali do ataque. E é um time novo também, então essa base aí desse ataque vai estar presente aí por bastante tempo. A gente viu o Dak Prescott na sua primeira partida dos playoffs atuando como veterano. Então realmente o futuro é interessante pro Dallas. Uma observação que pode, agora olhando pro outro lado, um motivo que o Dallas também tem que se acertar para a próxima temporada é que alguns jogadores importantes dessa defesa vão se tornar free agents, né? Então, realmente eles têm que... Eu acho, pra mim, que é o time que pode ir bastante longe também, mas eles têm alguns ajustes a fazer nessa off-season. Realmente, a tendência desse ataque do Dallas Cowboys é ficar melhor ainda, né? Principalmente, não sei se o Ezekiel Elliott tem tanto espaço para crescer, mas o Dak Prescott, que certamente tem muito espaço para crescer, então o Dallas Cowboys é um time que pode até dominar a NFC Leste por algum tempo, mas eu acho que precisa de alguns reforços no ataque também, Vitor, porque o Terrence Williams não tem sido um alvo tão confiável do lado oposto do Dez Bryant, e o Dez Bryant também é um cara que ele mesmo perde jogos por lesão, e também você precisa pensar em tight end, né, porque o Jason Witten, por mais que ele pareça, ele não vai jogar para sempre também, né. O Gavin Escobar, ele tem alguns momentos que ele apareceu bem no Cowboys, mas realmente acho que seria talvez seria muita audácia aí do Cowboys a apostar nele como um substituto, mas realmente eu acho que assim, na base esse ataque aí tá pra competir por bastante tempo. E é um bom draft para reforçar a defesa, né, que até eu tava vendo hoje o mock draft do Mel Kiper Jr., né, que ele lançou na semana passada, eu acho, e se eu não me engano, dos 32 jogadores da primeira rodada, foram só 11 jogadores de ataque, né? 21 jogadores de defesa, né? Então um draft muito forte em defesa, como o Vitor falou, os free agents aí do Dallas Cowboys, então um time que tem que se reforçar na defesa e acho que tem condições de fazer isso. Agora vamos falar dos times que a gente acha que tem menos chances de voltar aos playoffs, podem ser que não voltem aos playoffs, ou se voltarem vão ter um desempenho pior do que tiveram nessa temporada, e deixar o Vitor começar. Só pra começar, eu não tô super pessimista com nenhum desses times. Eu não me surpreenderia de ter alguma mudança no próximo playoffs, aí, pra alguma equipe ficar de fora, mas acho que no geral essas equipes estão entrando na próxima temporada bem. Mas já que é pra escolher, eu vou com o Houston Texans. Texans tem muitas deficiências no ataque, muito por conta da posição de quarterback. Por um lado, a gente vê ao redor dele algumas boas peças. A linha ofensiva, se não é ideal, é uma linha ofensiva mediana. O seu running back é muito bom, tem boas peças ali na posição de wide receiver. Mas eu acho que o grande problema do Texans na temporada que vem, para conseguir uma vaga dos playoffs, é a sua própria divisão. Você tem o Tennessee Titans, que fez uma boa temporada esse ano, a tendência é crescer, e você tem sempre o Indianapolis Colts com o Andrew Luck, então eu acho que a concorrência pode melhorar no que vem o Texas ficar de fora. Quando eu falei no começo do programa sobre um time que eu botei numa categoria e o Vitor colocou na outra, era o Houston Texans, e eu escolhi o Pittsburgh Steelers, mas o Houston Texans foi um dos times que eu pensei como um time que pode ir mais longe na próxima temporada, porque eu acho que a defesa do Houston Texans vai ser melhor ainda do que foi em 2016, né? Sem o J.J. Watt, agora com o J.J. Watt, o Jadavion Clowney jogando em nível altíssimo, o Whitman Merciless jogando muito bem, a secundária é muito boa também, então acho que a defesa pode ser melhor ainda. E o ataque do Houston Texans eu acho que não tem como ficar pior. Claro que o contrato do Brock Osweiler não dá muitas alternativas pro Houston Texans trazer um veterano, né? Um cara como o Tony Romo, por exemplo, mas eu não sei se tem como ficar pior. Eu acho que o próprio Brock Osweiler, voltando em 2017, ele vai jogar um pouco melhor do que jogou em 2016. E esse ataque não tem como piorar, só tem como melhorar. E melhorando, esse ataque tem tanto espaço para melhorar que eu acho que ele pode crescer assim muito e muito e muito e se tornar apenas um ataque mediano, e mesmo assim vai fazer o Houston Texans saltar de patamar. Mas eu vou reconhecer aqui, eu sei qual o argumento que o Vitor vai usar, que a gente esperava isso
da temporada retrasada para a última temporada, né, Vitor? E não aconteceu, e pode ser que novamente não aconteça, o Brock Osweiler continue jogando nível péssimo, né? Acho que essa é a questão, né? Eu não consigo ver o Osweiler melhorando realmente de forma significativa aí. Eu acho assim, o melhor cenário do Texans com o Osweiler como quarterback foi essa temporada, né? Um time que conseguiu, aos trancos e barrancos ali, com uma defesa muito boa, conseguiu ali ganhar os jogos e chegar aos playoffs e fazendo um feijão com arroz, tentando jogar nas suas limitações com o seu quarterback. Então, eu não consigo ver o Brock Osweiler jogando muito melhor, não. Eu também não consigo ver ele jogando muito melhor, né? Mas eu também não vejo como é que ele possa jogar pior do que ele jogou na última temporada. E pode ser o crescimento do Tom Savage, pode ser uma alternativa aí ao Brock Osweiler. Bem, a gente vai analisar muito a posição de quarterback do Houston Texans na off-season. Mas o time que eu escolhi como time que eu acho que não volta aos playoffs, eu tenho 3 times que eu tô pessimista. Eu tô mais pessimista do que o Vitor, né? Eu vejo 3 times aí com boas chances de não retornarem. Mas o que eu acho que tem mais chances de não voltar aos playoffs é o Detroit Lions. E o Detroit Lions pode ser um caso interessante, né? Porque eu acho que pode ser um time que, com um bom draft, pode ser um time melhor do que foi em 2016, mas pode não vencer. Isso não pode não se traduzir em número de jogos vencidos e não em vaga nos playoffs. Porque o Detroit Lions é um time que contou muito com a sorte para chegar aos playoffs, né? Claro que a sorte favorece aí quem é competente, mas o Detroit Lions ganhou vários jogos com o Matthew Stafford liderando viradas aí incríveis no último quarto. É um time que sofreu até contra times fracos como o Chicago Bears e tem tropeços aí inexplicáveis. E é um time que meio que contou com a sorte para chegar aos playoffs, poderia tranquilamente não ter ido. Caso assim, uns 2-3 lances que o Detroit Lions teve sorte, o time poderia não ter ido após a temporada. Então acho que o Detroit Lions é um time que pode até melhorar, mas não ir aos playoffs por causa desse... Contou muito com a sorte para chegar aos playoffs, né? E não tem um elenco tão talentoso assim. Um cara que a gente destaca alguns bons jogadores muito bons, né? Como, por exemplo, na defesa você tem o Ziggy Ansah, tem o Darius Slay, você tem o DeAndre Levy, você tem o Glover Quinn, mas você não tem profundidade nenhuma. E a mesma coisa no ataque. Você tem uma linha ofensiva que está melhorando, tem o Matthew Stafford, mas tem o corpo de wide receiver que tem uma boa dupla, né? O Golden Tate e o Marvin Jones, mas o backfield aí que tem o Amir Abdullah que vive machucado, você tem o Theo Reddick que vive machucado, o Zach Zenner não é a resposta, então é um time que não tem tanta profundidade no elenco, por isso que eu acho que pode ter muita dificuldade para voltar aos playoffs. Agora os outros 2 times que eu pensei, e eu quero que o Vitor dê a opinião dele, qual que ele acha que é mais provável que não retorne aos playoffs, é o New York Giants e o Miami Dolphins. O New York Giants é um time também um pouco parecido com o Detroit Lions, contou com sorte ali em alguns momentos, mas é um time superior, na minha opinião, e um time com uma grande defesa. Para mim, a melhor defesa da temporada 2016, mas normalmente defesas oscilam mais do que ataques, né, ao longo dos anos, né? Então seria absolutamente, assim, é uma defesa que foi talvez a pior da temporada de 2015 e foi a melhor da temporada de 2016, e pode ser que 2017 volte para o meio do caminho, né? Pode tirar a média aí entre esses 2 anos, né? Você tem, por exemplo, aí o Jonathan Hankins é free agent, o Jason Pierre-Paul é free agent, então são 2 peças importantes. Então seria natural essa defesa dos Giants ter uma caída, e o ataque, claro, o ataque tem muito para crescer, né? Mas o ataque, se não melhorar em relação a se não melhorar em 2017 em relação a 2016, e a defesa dos Giants ter essa queda natural que é de se esperar, acho que o Giants pode muito bem ser um time aí de 5, 4 vitórias. E o outro é o Miami Dolphins. O Miami Dolphins eu acho que também, não digo que contou com sorte, né? Mas contou ali com uma AFC um pouco mais fraca, né, esse ano, né? A AFC foi bem fraca nessa temporada e teve queda de rendimento do Denver Broncos, o Baltimore Ravens tropeços ali que a gente não esperava, e o Miami Dolphins superou as expectativas e conseguiu a vaga aos playoffs. E eu acho que pode ser semelhante também ao Detroit Lions, quando eu falei que eu acho que o Miami Dolphins tem muito espaço para crescer, mas mesmo que cresça, pode ser que não volte aos playoffs, né? Porque a gente espera um San Diego Chargers mais forte, a gente espera um Denver Broncos mais forte, a gente espera um Cincinnati Bengals mais forte, um Baltimore Ravens mais forte, então pode ser que fique mais difícil a briga, né? Não que o Miami Dolphins caia de rendimento, mas pode ter uma AFC mais forte do que foi em 2016, que foi uma conferência bem fraca em 2016, né? Vamos ser bem sinceros.
E aí, Vitor, qual desses dois times você acha que tem mais chances aí de ter uma queda de rendimento? Ou você acha que nenhum desses dois aí corre risco? Não, é só pra clarificar um pouco, quando eu falo sobre não estar tão pessimista, é mais a questão de não de cravar esses times nos playoffs novamente, mas assim, eu não creio que nem esses três times que você citou, Lions, Giants e Dolphins, eu não acho que eles vão se tornar os piores times da liga na próxima temporada. Como você falou, são três times que nessa temporada que atuaram acima das expectativas realmente, conseguiram se sair super bem mesmo com suas deficiências. Então é mais desse ponto que eu falo sobre não ser tão pessimista. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o Dolphins acho que vai ter mais problemas realmente. Acho que é difícil você contar com o J.J. jogando dessa forma, tendo os números que ele teve nessa temporada para a temporada que vem. E também a posição ele tem que fazer alguma coisa com o Ryan Tannehill também, que é um cara que oscilou bastante na última temporada. E realmente a questão da AFC pode melhorar bastante na próxima temporada. Acho que o Baltimore também é um time que pode brigar por uma vaga dos playoffs, então acho que o Dolphins tem a missão mais difícil para voltar aos playoffs do que o Giants e o Lions. E tem também uma questão importante, né, que é o Cameron Wake, né, que teve uma grande temporada e ele já tem 34 anos e é um cara que já teve cirurgia no tendão de Aquiles e ele é um cara um veteraníssimo que tem uma importância muito grande nessa defesa, né, então o time que deixou o Olivier Vernon ir embora, então por quanto tempo mais o Cameron Wake vai conseguir jogar em alto nível, né, o próprio Ndamukong Suh, ele não está em declínio, né, muito pelo contrário, mas já tem 30 anos, né, então é um cara que ele não vai ficar melhor do que ele é agora, né? A tendência é ele começar a descendente. Claro que ele não tá ainda, né? Então é um time que também tem uma secundária muito fraca, né? É um time que, assim, o Adam Gase acho que conseguiu mascarar algumas das deficiências do ataque, né? Com o Ryan Tannehill, ele foi irregular, mas acho que jogou melhor que 2015. O ataque em geral aí acho que não foi um grande... Teve uma evolução da penúltima temporada para a última. Mas a defesa tem muitas interrogações, né, Vitor? E perdeu o coordenador defensivo também. Secundário também tem caras ali como o Michael Thomas, o safety também. Vai se tornar free agents, então... realmente tem muita coisa a ajustar. Quer dizer, é curioso, né? Porque assim, a gente pode usar isso dos dois lados, né? Se você for otimista, você pode ver isso como um ponto ali que o time tem a crescer, mas... como acho que a gente está vendo nesse podcast aí, é algo que nos preocupa, né, para a próxima temporada. E realmente essa defesa do Dolphins acho que jogou acima das expectativas para esse ano e acho que eles não vão conseguir manter esse nível com esses jogadores para 2017 e 2018 não. Acima das expectativas e ainda assim foi uma das piores defesas da NFL, né? Então para você ver como as nossas expectativas eram bem pequenas para a defesa do Miami Dolphins. Vitor, valeu pela presença aí, eu sei que... Mais alguma coisa que você quer falar? Eu ia citar um time, queria até saber sua opinião, que é um time que eu fico meio dividido sobre como vai entrar na próxima temporada. O que você acha do Packers? O Green Bay Packers, assim, é um time que também precisa de muitos reforços na defesa, né? Precisa desesperadamente de um running back, mas já começa a ficar a sensação de uma fadiga mental, né? Uma coisa bater na trave em jogos traumáticos aí ano após ano. Acho que está começando a ficar um clima pesado pro Green Bay Packers e eu acho que era hora de dar uma sacudida aí nesse elenco e se livrar aí de alguns veteranos, talvez que não sejam um problema, mas trazer sangue novo e trazer sangue novo também na comissão técnica, né, Vitor? Porque não dá mais para manter o Don Capers. Eu acho que enquanto o Aaron Rodgers estiver na NFL, o Green Bay Packers vai ser candidato aí a final de NFC, título da NFC. Mas acho que está precisando dar uma sacudida aí, um sangue novo aí nesse time. Não só nos jogadores, mas também na comissão técnica. Essa questão parece que o plano do Packers é realmente contar com a grandeza do Rodgers. Isso é um pouco... Assim, acho que não dá pra ocupar, né? Porque você tem o Rodgers ali. Mas a gente não vê o Packers atuando como o Falcons, né? Que o Matt Ryan é um grande jogador, mas ele tem muitas peças ao redor dele. Tem um esquema ali que consegue segurar o Packers. A gente não vê isso. Realmente tem várias questões aí. Você falou do Don Capers, é um cara que tá flertando com a aposentadoria. A gente já viu alguns boatos durante a temporada sobre o Mike McCarthy. Tá perdendo ali um pouco, tá realmente se desgastando aí com o Packers, mas
realmente é um time que tem muitas dúvidas ali. Também, voltando aos jogadores, a área secundária esse ano sofreu bastante. Então, o Clay Matthews é um cara que também não teve o mesmo rendimento esse ano. Então, é um time que vai ter que fazer algumas decisões importantes nessa off-season. É verdade, se o Dom Capers não se aposentar, tem que aposentarem ele, porque não dá mais pra contar com ele. Vitor, valeu pela presença aí e até a próxima. Até. Bem, é isso. Meu nome é Gabriel Martins, vocês estiveram comigo e com o Vitor dos Santos. A gente volta na sexta-feira com mais um podcast. Até a próxima. Tchau!